Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Fighter e o Careca. Desta vez não me vou alongar na introdução nem na apresentação do convidado, porque é um regresso, já cá teve duas vezes. Ozzy, bem-vindo de volta. Como é que estás, meu irmão? O que é que tens feito? Olha, estou altamente, mano. Obrigado pelo convite outra vez. Mais novidades é. Escreveste um livro? Escrevi o meu livrozito, Já? o meu amor-ódio. Porquê amor-ódio? Mano, porque foi sem dúvida alguma naquilo que se pode chamar aquilo que eu tenho, que é uma carreira profissional. Yeah. Acho que se pode chamar uma carreira profissional. É a tua profissão? É a minha profissão, pronto. Acho que sim. Foi sem dúvida o maior desafio de todos. Foi aquilo que me encostou várias vezes à parede e mais vezes me fez desistir e duvidar daquilo que eu estava a fazer, mas também o facto de ter superado e ter efetivamente escrito o livro, lançado e o feedback que eu tenho estado a receber ser tão positivo foi sem dúvida a maior prova de superação que eu acho que já tive em termos de focar-me em dizer vou fazer uma cena e efetivamente cumprir. Eu não vou, entender, isto não é uma adivinha, porque eu já calculo, aliás sei sobre o que é o livro, mas é sobre o quê? Para o pessoal que não sabe. Olha, bem, eu vou-te ser sincero, eu nunca venho com nada programado para entrevistas, mas desta vez eu senti que se calhar era uma boa ideia em tentar encontrar aqui uma resposta já pré-feita sobre o que é o livro ou o que é que me levou a escrever o livro, mas eu vou abandonar completamente, porque eu estou puramente à vontade com vocês e sei que se tiver que divagar, vou divagar. Olha, o livro, acho que é mais fácil responder-te o que é que me levou a escrevê-lo. Eu sempre achei que havia uma carência no mercado no que diz respeito a livros de autoajuda, porque eu considero o livro aquilo que para mim é o verdadeiro sentido da autoajuda, porque sem querer negligenciar outros livros que andam por aí ou outros autores, não tem nada a ver com isso, mas o que nós vemos é os livros de autoajuda por norma vão-te ajudar num tema em específico. Ou seja, temos livros de como atingir sucesso profissional, como aprender a amar-te a ti próprio, como ser bem sucedido, como perder peso, como ficar em forma, 5 passos para não sei o quê. E nenhum deles entende as alterações que vão ter uns nos outros. É isso. Eu acho que a maior carência é, eu não acredito que nenhuma dessas áreas, apesar de elas terem uma importância significativa e serem áreas super complexas, eu acho que nenhuma delas é verdadeiramente eficaz sozinha, isolada. Porque nós não somos, tu não és uma pessoa só mental ou só física, não é? Tu és um sistema super complexo, nem sabemos onde começa e onde acaba, ou o que é que provoca o quê. Ou seja, aquilo que eu tentei fazer com o meu livro foi tentar criar uma ferramenta, guia, para que tu possas navegar a tua vida tornando-te a melhor versão de ti próprio. Ou seja, o livro chama-se Primigênio, começando pelo nome que é o livro basicamente, uma parte do livro apresenta o argumento que eu acredito que grande parte do sofrimento que existe no mundo é um desvínculo profundo sobre a nossa essência como espécie para com o ambiente à nossa volta. E daí sendo o nome primigênio, que significa aquilo que vem desde o início dos tempos. Okay? Ou seja, respeita muito a nossa biologia evolutiva, o porquê de nós sermos como somos, reagirmos como reagimos e por aí fora. Depois, o livro consiste em basicamente 7 hábitos e um propósito. Esses 7 hábitos são os hábitos que eu acredito e que estão solidificados na literatura científica como sendo aquilo que traz a nossa essência de volta. Ou seja, a forma como comemos, a forma como nos exercitamos, hábitos ligados à qualidade do nosso sono e por aí fora. E a parte do propósito, que são, digamos que a parte final do livro, que é uma parte em que eu entro mais por uma onda de desenvolvimento pessoal
e um pouco de filosofia de vida, porque não basta só tu transformar os teus hábitos. Tu tens que transformar os teus hábitos e aprender a mudar o chip, a mudar a forma como tu olhas para a vida. Tu não podes abordar a vida como, por muito que a vida seja cruel, madrasta, tenhas azar e azar existe e sorte existe, mas se tu vives uma vida debaixo de uma lente de vitimização, tu nunca vais sentir que as coisas estão debaixo do teu controle. Porque tu achas sempre que és uma vítima de um resultado de uma coisa que tu não tens hipótese de lá chegar e mudar. E então o livro aborda também muito isso. Ou seja, resumindo e concluindo, é um livro que começa pela ponta do teu cabelo e vai passar por tudo o que existe no ser humano, desde comportamento, gestão de stress, fazer-te entender o que é stress e quando é que ele é mau, quando é que ele é bom e como é que tu podes manipulá-lo a teu favor. Entrando por todos os hábitos e efetivamente como implementar hábitos, porque só isso por si só é uma arte. Eu fiquei com duas questões. A primeira, estavas-te a referir ao ser humano e a dizer-te que não sabemos muito bem onde é que começamos e onde é que acabamos. Podes ser um bocadinho mais específico, ou seja, estás a falar em relação a quê? E a segunda, quando falas do propósito, parece-me que aquilo que estás a dizer é que a maioria, ou a larga maioria das pessoas, não tem um propósito ou não tem um propósito certo, digamos. Qual é que deve ser o propósito a teu ver? Ok. A primeira pergunta, que é onde é que nós começamos e onde é que nós acabamos, é quando eu digo que nós não sabemos ao certo onde é que nós começamos e onde é que nós acabamos, é um bocado aquela questão de quem é que veio primeiro, a galinha ou o ovo, não é? É no sentido de que tu consegues manipular a forma como a tua mente funciona através do teu corpo e tu consegues manipular a forma como o teu corpo se manifesta através daquilo que fazes com a tua mente. Ou seja, se eu tentar ajudar-te de um ponto de vista puramente mental, negligenciando o resto do teu corpo, a parte física, a coisa não vai funcionar. Pode melhorar, mas vais ficar longe de atingir aquilo que poderias atingir. Se tu ignorares a forma como a mente se envolve na manifestação física do teu corpo e tu só te focares na parte física, também vais ficar muito aquém do teu potencial. Por isso, eu nunca sei dizer por onde é que tu deves começar. A única coisa que eu te posso dizer é que tudo é importante. Se tu me perguntares como é que eu saio da situação de vida em que eu estou para atingir algo em particular, eu vou-te dizer, trabalha para ser a melhor versão que tu podes ser. E tu dizes-me assim, mas comece por onde? Comece por mudar a minha mentalidade ou comece por respeitar as necessidades que o meu corpo pede? Eu vou dizer, começa pelos dois. Antes de dizer isso, eu estava a pensar, começa pelos dois. E eu até te posso dar um exemplo bem, ou pelo menos para nós será fácil de entender, porque estamos ligados ao desporto, que é nos esportes de combate. E os esportes de combate é algo que tu consegues muito facilmente perceber a parte mental e a física e a importância de ambas. Tu tens atletas muito bem preparados fisicamente e que tecnicamente fazem, vezes no ginásio a treinar e fazem tudo perfeito e fizeram a melhor preparação da vida deles e chegam ao combate, mas estão inseguros, não têm confiança e perdem o combate. E tu vês, este gajo tem tudo para ganhar. Fisicamente é um bicho, bate forte, tem tudo, mas naquele dia bloqueou, está inseguro, com falta de confiança e acabou por se ir abaixo. E também vês o contrário. Atletas que não se preparam assim tão bem, estão cheios de vontade de ganhar e super confiantes, mas depois chegam lá e ao final do primeiro round morreram no gás, a preparação física não está em dia e por muita vontade que tenham, não conseguem pôr em prática a sua vontade porque o corpo não os permite. E então é muito importante ter as duas partes equilibradas. Não é dar mais valor a um nem valor ao outro. Ainda agora no treinar ali vários atletas que têm um potencial enorme, mas que não passam... Alguns têm falta de confiança, outros têm outras inseguranças que até se transpõem da vida pessoal para depois para cima do ringue. E nós agora temos um psicólogo, ou melhor, é um conselheiro e mental coach que até já esteve aqui, que é o André Marques, a trabalhar com a maior parte dos atletas desde
desde os mais putos, com 18 anos, alguns que se estão a tornar agora profissionais, devido à importância da parte mental na performance física deles. Estamos a falar de atletas que treinam bidiários, estão em super forma física e não conseguem, muitas vezes, em cima do ringue, desempenhar o que querem porque a parte mental não lhes permite. Sim, e só pegando aí no teu raciocínio, que é exatamente aí que eu queria chegar, e fazendo só a cereja no topo do bolo, que é quando falamos da parte mental, se o corpo físico é complexo, a parte mental é imensurável. A parte mental, e é uma das coisas que eu também tento fazer no meu livro, é dividi-la entre performance cognitiva e estabilidade emocional. São coisas muito diferentes. Como tu estavas a dizer, às vezes os bloqueios nos atletas, muitas vezes são coisas que nem têm nada a ver com o que se passa dentro do ginásio. São problemas de fora que transbordam para dentro da mente deles e que bloqueia a evolução deles. Muitas das vezes isso é uma questão de a perspectiva com que eles olham para a vida. Por isso é que eu achei que o livro nunca seria completo sem uma parte que abordasse o desenvolvimento pessoal e a própria filosofia de vida. Porque eu posso dizer, olha, vou-te ensinar a meditar, que é para tu conseguires gerir stress, para tu conseguires gerir esforço, para tu conseguires ficar calmo em situações de stress e por aí fora. Vou-te ensinar a comer, para que o teu corpo fique resiliente e que fique com uma imunidade incrível e que tu tenhas uma recuperação dos treinos fantástica. Vou-te ensinar a treinar, que é para tu saberes gerir as coisas por blocos e saberes analisar a tua performance e onde é que tu tens que mudar. Vou-te ensinar isto tudo. Isto nada te serve se te aparece um problema pessoal que nada tem a ver com isto e tu vais-te abaixo. Se calhar, se eu também te ensinar a olhar para esse problema que tu achas que é um problema e que se calhar não é um problema, é uma questão de perspectiva, se calhar a coisa muda de figura. E então eu acho que cada vez mais, e eu fico feliz em ver cá aqui regra geral, detesto modas, mas eu acho que está a entrar aqui, e isto se calhar foi uma das poucas coisas positivas que aconteceram com o Covid, foi que as pessoas estão mais espertas e mais sedentas por conhecimento de como gerir as suas emoções. E a parte do desenvolvimento pessoal é fundamental para que tu possas ter a tua primeira base de todas, que é a tua vida em ordem, para que tu depois possas começar a agregar outros patamares em cima. E aí começamos a falar da possibilidade de talvez tu sejas bem sucedido. Até lá, podes fazer todas as práticas que tu quiseres. Se tu não tens a tua vida em ordem, mano, se tu não tens a lente certa como tu olhas para a vida, tipo, sei lá, eu quero ser um atleta como o Diogo, eu quero treinar as horas que ele treina, mas eu não consigo, mano, eu não tenho dinheiro para isso, ok? E o que tu estás a fazer para mudar isso? Não posso fazer nada, eu vivo num país de merda que não apoia os atletas. Mano, tu vives no mesmo país de merda que o Diogo viveu. Se ele conseguiu, ele fez coisas que tu se calhar não estás disposto a fazer. A magia que tu procuras está no trabalho que tu não queres fazer. Mas, desculpa estar a interromper, porque isto aqui... São... isto é punchlines mesmo, mas isto para dizer... Muitas dessas pessoas, e completamente de acordo com o que estás a dizer, vão olhar para mim, talvez para mim e para outros atletas, agora falaste de mim, não gosto muito de me usar como exemplo, mas neste caso vão dizer que eu tive sorte. Talvez porque tive pais que me apoiaram na minha carreira desportiva, talvez porque as coisas até me correram bem. Se eu olhar bem para mim, tive uma carrada de lesões, parti uma carrada de coisas, fui operado uma porrada de vezes e continuo aqui a andar à batatada. Mas isso são pessoas, e eu concordo plenamente com o que estás a dizer, porque são pessoas que não percebem que não é o mundo que tem que mudar, mas são elas que têm que mudar algumas coisas nelas. E isso é a parte mais difícil. Eu passei muito tempo da minha vida a tentar ensinar aos outros, e há algumas pessoas perto de mim que até eram bastante chegadas, a tentar ensinar, não vais por aí vais bater contra a parede. Mas aquela pessoa tem que querer não ir bater contra a parede. Mano, e até naquela perspectiva mais filosófica, não é? De que o mundo és tu. No sentido em que se tu morreres, o mundo para ti não existe. Bem, não existe mesmo. Portanto, Não existe. O mundo és tu. E, portanto, faz do mundo, que és tu, uma cena que tu curtas. Porque senão... Mas a cena é que para isso tu tens que mudar a ti. E a maneira como tu olhas para as coisas. E o problema está... É fácil. E há pessoas que gostam de estar na posição da posição do crítico. Que é, eu consigo criticar toda... Vou-vos dar um exemplo muito, muito fácil de perceber para toda a gente.
Eu sou um treinador de manutenção, não levo ninguém a competir. Eu vou dizer que eu sou o melhor treinador que existe. E é fácil. Porquê? Porque eu, como não levo ninguém a competição, nunca ninguém vai perder. E eu vou dizer, os meus atletas são muito bons tecnicamente, as aulas que eu dou são as melhores. São as melhores. Porque eu não tenho ninguém a ir competir. E ele vai apontar para as pessoas que levam atletas a competir e dizer, aquela pessoa em 10 atletas teve uma medalha de ouro, os outros todos perderam. Não é bom treinador. E está na posição do crítico. Ninguém o consegue criticar, na realidade. Porquê? Porque ele não leva ninguém a competir. E isto há muitas pessoas que gostam de estar nessa posição. É a posição de criticar os outros sem poderem apontar-lhes o dedo a eles. No entanto, se olharmos bem a fundo, quem é que está mal aqui? É quem não arrisca? É quem nunca na realidade vai ser alguém sucedido. Pelo menos o sucesso também depende muito da tua perspectiva da vida, não é? Mas para se estar a autocomparar a alguém que leva atletas a competição e a dizer que é melhor treinador que ela, pela minha lógica, deveria ser avaliado pelos mesmos parâmetros. Quantos atletas tu levaste a competir para poder dizer que és ou não um bom treinador? Não podes, nem sequer podes criticar nisso. O interessante é mesmo essa, é que o sucesso, enquanto perspectiva é bem da estranha a perspectiva que as pessoas têm de sucesso, do que é sucesso, estás a ver? Faz-me alguma confusão e eu acho que é por essa perspectiva que não tem um propósito certo e depois ficam um bocado escangalhadas, ou não? É assim, o sucesso, né? Vamos partir do princípio que o sucesso é atingir alguma coisa pela qual um se propõe. Mas ok. Não, mas isto é a partida básica. Exato, mas e alcanças isso com 15 anos? Ok, 15 anos alcancei a cena que me propus e agora já está. Ok. Pronto, é aí que eu quero chegar. Então, nós podemos olhar para o sucesso como isto é a mesma coisa que nós podemos olhar para bons resultados, certo? Sucesso seria sinónimo de bons resultados. Ok, nós temos bons resultados a curto, médio e longo prazo. E nós podemos olhar para sucesso como um determinado target imposto, em que tu vais cumprir um percurso e chegas lá e conquistas esse target. Pronto. Podemos chamar isso de sucesso. A verdadeira questão é o que é uma vida bem-sucedida. E eu defendo, expondo-me a estar redondamente enganado, como é lógico, porque eu não tenho nada para comprovar tal coisa, e acho que ninguém tem, que sucesso, uma vida de sucesso, não és tu que determinas. São os outros. Porque eu posso achar que eu sou um profissional com integridade, eu posso achar que sou um profissional competente, que domina as áreas que diz que domina. Eu posso achar isso tudo. Mas se todo mundo à minha volta achar que eu sou um profissional de merda, é isso que eu sou. O que eu acho torna-se irrelevante ao pé da maioria. Porque nós não podemos nos esquecer que, primeiramente, o que os outros pensam importa sim. Até certo ponto eu acho engraçado tu tens assim uma mentalidade de fuck it all, não é? Tipo, o que os outros pensam não me atrapalha, não sei o quê. Mas tu não podes levar essa mentalidade por sempre. Porque o teu sucesso depende da tua interação com as outras pessoas. Ok? Nós fomos feitos para viver em comunidade. E ao viveres em comunidade, o teu papel só é cumprido se de alguma forma potenciar a vida dos outros. Porque senão tu és completamente inútil. E de um ponto de vista de seleção natural, olhando para uma lente de biologia evolutiva, tu serias completamente aniquilado. Porque ninguém ia partilhar recursos contigo. Tu não ias ser uma mais-valia para ninguém. Tu só ias ser um custo. Ou seja, sucesso de vida e aquilo que eu defendo que é o propósito é até onde é que tu és útil para as pessoas à tua volta. O que eu defendo como o verdadeiro propósito de vida não é uma construção de um pensamento meu. É aquilo que centenas de milhares de anos mostraram como ser o propósito de vida. Que é todos nós temos uma função. Tu tens uma vida em que tu nasces e assim que ganhas mínima consciência de como o mundo funciona, tu sabes que tens um prazo. Tu vais morrer. O que é que tu vais fazer antes desse prazo chegar para deixar
algo minimamente bem feito, em que é que tu vais participar? Qual é que é a tua vocação? Ela serve de alguma coisa? Quais é que são as tuas fraquezas? Vale a pena trabalhá-las? Porque o propósito, o verdadeiro sentido da vida é tu saberes que a vida é um caos. A vida é difícil. Se nós achamos que a nossa vida é difícil, tu não fazes a mínima ideia do que é a vida de uma gazela a meio do Serengeti, mano. Mas é mesmo. Pode uma formiga, mano. A vida é difícil. E eu não estou a dizer que a nossa é menos difícil só pelo sentido de que tu não tens constantemente leões atrás de ti. Nós temos um problema que os outros animais não têm, que é nós temos a capacidade de raciocinar. Não existia suicídio antes de tu desenvolveres um neocórtex. Não existia nenhum ser vivo comete suicídio. Ou seja, a partir do momento em que o teu problema deixa de ser como é que vais arranjar comida e abrigo e um parceiro para procriar e seguir a tua linhagem e passar os teus genes e a lei da sobrevivência, tu começas a ter outros tipos de problema. Começas a ter Problemas filosóficos. Começas a ter os problemas que é: a minha vida faz sentido? Eu estou a servir para alguma coisa? Porquê que eu não sou igual a ele? Porquê que eles têm coisas que eu não tenho? Não é? E isto, o propósito de vida, é tu estares em paz com este pensamento. Mano. É tu saberes que dentro da tua mediocridade, não é? De um ponto de vista de reino animal, que nós somos medíocres, nós temos um grande potencial que é analisar o passado, tomar decisões no presente para talvez, quem sabe, ser bem-sucedido no futuro. E o teu propósito de vida é, com esta capacidade de análise, tomar as melhores decisões para favorecer aqueles que em conjunto vão fazer o mesmo contigo e todos juntos evoluímos. Para mim, o propósito de vida é isto. É tu saberes que diariamente estás a trabalhar para ser menos pior. E quais são... Exatamente. Ok. Para ser menos pior que ontem. Eu não me foco na cena de ser melhor. Eu quero ser melhor todos os dias. Eu já tive muito essa mentalidade. Vou trabalhar para ser melhor todos os dias. Se tu tentares ser melhor em tudo o que existe na tua vida, tu vais entrar em burnout. Porque tu não vais conseguir. Isso é para tu melhorar. Isso é para tu melhorares numas coisas, tu não consegues evoluir em tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, do ponto de vista desportivo, mais uma vez, o desporto faz uma carrada espelha muita coisa da tua vida pessoal. Tu não consegues evoluir em todas as áreas da tua vida ao mesmo tempo. Para tu dares mais atenção a uma, vais tirar a atenção da outra. E há sempre algo que fica um bocadinho para trás. Por isso, tu não consegues ser melhor em tudo, todos os dias. Exatamente. E, no entanto, se tu abordares a coisa de uma lente que é tentar ser um bocadinho menos pior, tu podes olhar para a coisa desta forma, que é: eu chego ao fim do dia de hoje e vou ver tudo o que eu fiz hoje e comparar em relação a ontem. E eu penso assim: eu melhorei em quê? Olha, melhorei aqui no ponto A, mas o B, o C, o D, o E, o F, tudo uma merda. Mas tecnicamente eu estou menos pior que ontem. Claro. Tecnicamente é uma ligeira evolução. Só que isto é assustador. É assustador porquê? Porque tu começas a perceber efetivamente que tentar melhorar quem tu és é uma luta que não tem fim. Não tens uma medalha no fim. Não tens. Ninguém te vai dar uma taça antes de tu apagares os olhos e ias desta E panela. também até te podem dar 3.000 anos. Nunca vais com Exatamente. trabalho. Vais ter que continuar sempre a trabalhar. Exatamente. E isso até vai de encontro talvez um bocadinho à perspectiva de sucesso que estavas a falar há bocado. Se tu puseres o sucesso num só objetivo, tu podes ter um rapaz que foi com 17 anos campeão do mundo, Tens o exemplo do Tyson Fury, por exemplo. foi campeão do mundo e depois entrou em depressão e deixou de lutar. Não é isso? É o síndrome da medalha de ouro. A questão Não foi isso e agora já está, já conquista. A questão não está no tu alcançares aquilo agora, porque daqui a 10 anos já ninguém se lembra daquilo. A questão mesmo no sucesso desportivo está no manter-te lá. Tu chegas, quantas pessoas, e falando até daquilo que tu disseste, o quão útil és tu para quem está à tua volta, é quantas pessoas vais tu conseguir influenciar de forma positiva
ao longo da tua carreira desportiva. Se eu fui campeão do mundo com 17 anos também. Fui a minha primeira vez à Tailândia, fui campeão de júniores. Fui lá, se eu tivesse acabado a minha carreira ali, tinha 4 ou 5 amigos meus e se calhar alguns putos que foram comigo à seleção, aí que fixe, eu quero ser campeão do mundo também. E acabava por ali. Continuei a minha carreira até aos 32. Hoje eras professor de Educação Física, aí numa school, treinavas Hoje continuo a treinar 2 vezes por dia e tenho outros objetivos competitivos e posso dizer que diariamente influencio uma carrada de putos que treinam comigo e eles, pelo menos acho que me utilizam como um bom exemplo de alguém que gostavam de ser a nível profissional na parte desportiva como eu. E isso é, para mim, talvez seja a minha definição de sucesso neste aspecto. Eu sou útil para estes atletas todos que estão à minha volta e eu consigo influenciá-los positivamente a alcançarem os seus objetivos. Muitos deles se tornaram meus amigos e até a nível pessoal posso ajudá-los também. E o número de pessoas que eu consegui fazer ao longo destes 20 anos de artes marciais que eu tenho em cima é muito grande. Se eu tivesse feito isso só até aos 17, quando fui pela primeira vez campeão do mundo, eu dizia, fui campeão do mundo, para aqui, acabou. O número de pessoas teria sido muito menor e aquilo, pelo menos, que eu considero ser bem sucedido, que vai de encontrar aquilo que tu disseste, que é ser útil para quem está à tua volta, talvez não fosse assim tanto quanto... E também não fazias rap, nem tínhamos o podcast, né? Nem essa. Não, acho que não. Podíamos ter. Não, se fosse só naquela cena de pronto, já se fosse. Às vezes eu podia dizer, quem é este gajo? Diogo, eu tenho uma pergunta que eu gostava de fazer, mas é agora genuína curiosidade, porque eu acho que são poucas as vezes que eu vou conseguir falar ao longo da minha vida com uma pessoa que foi campeão mundial aos 17 anos, e seja lá o que for, nem que seja xadrez. Mas sem fazer a mínima ideia que tu vais responder, ok? Só pura curiosidade. Vou chutar. Eu estou a ficar bem curioso, não? Mas antes de fazer a pergunta, deixa-me soltar aqui algum background da curiosidade da minha pergunta, que é, nós sabemos que existe uma estimativa com uma alta percentagem de eficiência que é nos próximos até 2035 nós sabemos que mais de metade da população mundial vai ser obesa, ok? E com a obesidade vem toda... Mais de metade? Mais de metade, yeah. Pelo menos metade. E sabendo que... Mas obeso é tipo clinicamente diagnosticado com excesso de peso ao ponto de comprometer todos os sistemas do teu organismo. Okay. Começando pelo princípio que já vais viver menos do que uma pessoa é suposto viver. Ok. Pronto. E sabendo que nos últimos 30 anos, a obesidade em adultos duplicou, em crianças triplicou, em adolescentes quadriplicou. Sabendo que a obesidade é, sem dúvida, das coisas que mais mata pessoas à face da Terra, tirando tipo excesso de velocidade e conduzir alcoolizado, sabendo que a obesidade compromete toda a tua capacidade racional, sabendo que ela compromete o teu sistema imunológico, deixa-te sujeito a morrer muito mais rápido, seja lá do que for, o que é chamado all-cause mortality, ser obeso não é fixe, mano. Certo? E eu agora dizia-te assim, imagina o maior prémio que tu alguma vez poderias ganhar como atleta. Não sei se isso representaria seres tipo campeão mundial de um UFC ou whatever. Imagina tipo aquela cena que é tipo o pináculo da tua carreira. Vais ficar para a história. E eu dava-te a hipótese de teres isso, obviamente sem facilitismos. Tinhas que treinar, tinhas que fazer tudo, tinhas que sentir a dor para sentir o mérito. Ou dava-te a mesma vida de atleta que tu estás a ter agora, com todas as chances em abertos, de ser mais alguma coisa ou não passar de onde estás agora, mas tu sabias que nos próximos 10 anos tu evitavas com que 300 adolescentes caíssem nas entranhas destas estatísticas horríveis que eu estou a falar. Qual dos dois é que tu escolhias? Ok, isso é uma pergunta complicada, porque isto faz-me pensar em várias questões. A primeira é, se for só assim como tu estás a dizer, se eu apagasse tudo aquilo que eu já vivi na minha vida e que me fui ensinando algumas coisas acerca das outras pessoas, e se não puser responsabilidade nenhuma no comportamento dos outros, e se eu pensar, ok, escolho ou ser campeão no UFC ou ajudar 300 pessoas que... Não é ajudar, eu não estou a falar em ajudar, eu estou a falar em tu seguires a tua vida normal
e agora, tipo, daqui a um anito vais começar a competir no MMA e não sei o quê, e se calhar até tens assim alguma exposiçãozinha a mais, porque é um desporto com mais fama e não sei o quê. E 300 canalhas de 14 ou 15 anos olham para o Diogo e dizem: foda-se, eu quero ser assim, mano. Deixa-me ver o que é que o Diogo faz. Olha, ele começou no Muay Thai, no Jiu-Jitsu. Eu escolho sempre pelo caminho que tu estás a dizer que os putos olhariam para mim ou que impediria os putos de se tornarem obesos. Tens que ganhar o título. Escolho sempre isso. Se me deres a possibilidade de eu, se continuando a treinar e a seguir a minha vida normal, quem sabe posso chegar o mais alto possível. Sim, eu não sei. Sim. Eu não estou a impedir de nada. Eu não quero que tu... Porque, atenção, com o esforço e tudo, eu não quero, até porque eu sei que isso é impossível ter garantias. Eu hoje em dia não crio expectativas. Eu crio objetivos, objetivos que eu até vejo a curto prazo, porque objetivos a longo prazo tem muito que se lhe diga. Posso morrer amanhã num acidente de carro e acabou os objetivos a longo prazo. Pandemia, está 2 anos em casa. Exato, isso aconteceu-me e a minha pandemia começou em 2019 quando partiu o prónio. Depois em 2020 ia recomeçar a competir e pumba, entrou isto. Por isso eu controlando apenas o meu comportamento em relação ao treino e a saber que a fazer a minha vida normal iria evitar que 300 jovens se tornassem obesos, escolheria já isso. Eu se calhar não coloquei a pergunta da melhor forma, eu vou rapidamente transformá-la. Qual dos dois é que te dava mais sentido de gratificação? O título ou saberes que salvaste a vida de 300 miúdos? De salvar a vida de 300 miúdos, sem dúvida. Esse é o propósito humano. Mas isso para mim nem sequer é muito difícil. Eu acho é ganhas o título e depois quando meterem o microfone à frente não sejam balofos. Não sejam obesos. Bom Instagram, seguem a Human. Já salvei. Olha, uma coisa que eu aprendi da pior maneira é... Eu hoje ganho... Podia ser campeão do UFC. Hoje, pá, daqui a 20 anos, quem é que se vai lembrar de ti? Vão lá ver no Wikipédia... Foste campeão do UFC. Se fores campeão do UFC uma vez, não estou a dizer seres o John Jones, não estou a dizer seres o McGregor. Vão-se lembrar de ti. Sim, mano, claro. Pá, ficas sempre nas estatísticas, mas ficas sempre nas estatísticas. És um número. Eu digo a mesma coisa, por exemplo, vou falar no ano passado ter ido aos World Games, fui o primeiro atleta português dos desportos de combate a ser medalhado nos World Games. Nem Muay Thai fui o primeiro. E fui medalha de prata. Para quem quiser ir ver o combate está na internet, lutei contra um atleta americano, foi nos Estados Unidos a final. Aliás, a competição foi nos Estados Unidos e a final foi lá. E lutei com um atleta americano e deram a vitória ao americano, sendo que, na minha opinião, se fores ver o combate, efetivamente, tu sabes que eu mereci ganhar. E eu ao longo da minha carreira acabei por tirar... o meu sucesso não é o resultado que me deu no final do combate, porque isso depende de muita coisa, depende dos árbitros, depende de 30 mil coisas, fatores externos que estão ali. O meu significado de sucesso e aquilo que para mim me faz ficar feliz com aquele combate, por exemplo, ou com aquela competição, é a minha performance. A minha performance não só a nível técnico, vamos dizer assim, mas também aquilo que eu senti a nível emocional, porque estar a combater com o combate, ainda mais, por exemplo, naquelas competições, tu sabes no final de cada round que pontuação é que deram no final do round e tu sabes se estás a perder, se estás a ganhar. Sim. E eu sabia que pela pontuação que eles me estavam a dar, eu estava a perder. Já, eu sabia que estava a ganhar e eles estavam-me a roubar. Só que aquilo que eu sinto em cima do ringue é uma coisa muito difícil de explicar. Então, naquelas situações em que eu estou a ver que estou a ser roubado, entre aspas, motiva-me 300 vezes mais. E eu fico quase... E agora, eu estava no canto e disse à Dina, vou dar a este gajo já. Calma, mas é isto, taticamente é isto que tens de fazer. Eu sim, está descansada. Vai e fiz exatamente o que era para fazer. E faltava 10 segundos para o combate acabar e eu apontei para o gajo e disse, tu sabes que eu ganhei. Afinal, deram-lhe a vitória a ele e depois a gente teve a falar no final do combate e o rapaz sabe que eu ganhei. Então, aquilo que eu senti de entrar em cima do ringue vale muito mais do que se a medalha de ouro, se a medalha de prata, se eu fui campeão do UFC, porque aquilo que eu vou sentir a ajudar 300 pessoas vai ser algo que eu sei que eu vou morrer, mas aqueles 300 putos que se calhar tiveram em contacto comigo de alguma forma e que me seguiram como exemplo e foram influenciados positivamente por mim,
quando eu morrer vão dizer aos filhos dele, olha, aquele gajo ajudou-me, aquele gajo vão-me manter vivo. E eu acho que isso a mim é um objetivo como ser humano, eu vou morrer, mas eu vou continuar aqui. Acho mesmo fascinante essa cena que tu disseste, porque isso é uma das cenas que eu tenho estado a pensar ultimamente, que é: qual é o verdadeiro sentido de morrer? Qual é o verdadeiro medo de morrer? Porque isto é assim, houve uma altura em que tu não existias. Quando tu morres vais deixar de existir. Já tivemos morto. Ou seja, tipo, se tu não tinhas medo antes, porque é que haverias de ter medo agora? E dentro desse raciocínio, desculpa interromper-te, mas já agora, que é se há dualidade em tudo, há dia à noite, não é? Há vida à morte. Se nós já estivemos mortos e estamos a viver e vamos morrer outra vez, de alguma forma poderá fazer sentido lógico continuar o ciclo? Eu não estou a dizer de que forma, eu não estou a dizer de que forma, mas se há dualidade em tudo, não é? E se o dia e a noite são processos contínuos, a realidade é esta. Nós medimos através do tempo, mas o dia e a noite são processos contínuos. Poderá ser do seu planeta, pelo menos. Exatamente. Mas há processos contínuos desses pelo universo fora. Aliás, pelos universos fora. E, portanto, poderá ser possível este processo também ser um processo contínuo nesse sentido? E depois, não te vou dizer nem que sim nem que não, mas eu também posso... Quer dizer, possível é. Podes olhar para... Mas só antes de eu te responder a isso, deixa-me só naquilo que o Diogo estava a dizer, que é uma das coisas que, se eu pudesse voltar agora atrás e como nada me impede de editar o livro e acrescentar essa parte, seria em relação a esta parte, que é uma coisa engraçada que podes acrescentar para facilitar esta visualização do que pode ser o teu propósito de vida, é fazer com que a tua imortalidade efetivamente exista, com que tu não precises de que os cientistas prolonguem a tua imortalidade através de uma cena qualquer artificial em que o teu corpo físico nunca morre e tu andas aqui a divagar e já nem sabes que dia é. E acabas por perder o teu propósito de vida porque tu sabes que já não estás a lutar contra o relógio. Mas fazer com que a tua existência não tenha sido em vão, com que depois de tu ires, tu tenhas servido para alguma coisa ao ponto da tua existência prolongar-se através da memória dos outros. E eu comecei a raciocinar sobre isto uma vez com um grande amigo meu que me falou que é engraçado, tu morres quando a tua última fotografia deixa de estar pendurada. Já nem me lembro até quem... Eu acho que eu disse isso uma vez, que ele estava a falar sobre a avó dele, ou a bisavó dele, uma coisa assim do género, que é efetivamente tu desapareces de vez quando alguém da nova geração deixa de pendurar a tua fotografia, porque já não faz sentido, porque aquela pessoa não tem ligação contigo, certo? Depende do quanto tu impactaste a próxima geração, porque se tu fores alguém realmente magnífico, como todos nós temos o potencial de ser, o teu bisneto, trisneto, e já nem sei como é que se diz os outros daí para a frente, pode ser que tu chegues um pouco mais longe e que a tua morte não seja tão precoce como ela necessita de ser. Isso obriga-me a tocar aqui num ponto que também tem a ver com a sociedade de hoje em dia, que é, próprio disseste, agora os teus trisnetos, bisnetos, a tua existência continua na boca deles e nas memórias dos quais deles lidaram contigo ou não. Eu não sou pai ainda, mas um dos objetivos de vida do ser humano deve ser pai, procriar. Acho que se não for para isso, tu estás cá para quê? Acho que tu prolongas muito mais a tua existência através dos teus filhos e dos teus filhos para os teus netos e dos teus netos do que de outra forma qualquer. Claro que tu podes influenciar pessoas que não são da tua família, mas tu deixares cá a descendência deve ser das coisas, a teu ver, é uma coisa importante. Olha, cada vez... Eu acho que se tivesses-me feito essa pergunta no primeiro podcast, eu dava-te uma resposta completamente diferente da que eu te vou dar. Eu falo disto porque a sociedade hoje em dia já está estudado, cada vez há menos pais, vamos dizer assim. E eu não acho que isso seja coincidência. Porque é assim, qualquer ser vivo
a primeira coisa que o organismo dele está desenhado é sobrevivência absoluta, mas não apenas para viver o máximo de anos possível, para procriar. é para passar genes, ok? Os alfas matam-se uns aos outros para passar genes. As fêmeas obrigam essas lutas a acontecer para escolher os melhores genes. Ou seja, é indiscutível que a sobrevivência do mais forte e a lei de Darwin e tudo isso resume-se a passagem de genes. A partir do momento em que tu começas a desvincular a essência de uma espécie do seu estado natural, isso deixa de ser um motivo. Deixa de ser um propósito. Eu já estive nesse ponto. Eu tive a minha vida inteira nesse ponto. No ponto em que eu não via sentido em ser pai. Não via qualquer vantagem. Onde é que está o relógio biológico a bater que todo mundo fala? E ainda por cima logo eu que estudo ciências. Onde é que está essa merda desse relógio biológico? Para mim o relógio biológico chama-se núcleo supraquiasmático. Está acima da tua língua e atrás da tua testa. Está feita para acordar e desligar as tuas células para o teu ciclo circadiano funcionar e a tua produção hormonal funcionar como deve ser. Onde é que está esse calling? Eu nunca tive. Lógico, porque eu era medíocre, eu era fraco, eu era egoísta e eu tinha medo de assumir a verdadeira responsabilidade, que é: eu vou ser o melhor que eu posso ser até onde eu consigo chegar e depois daí para a frente eu vou meter pausa e eu vou criar o melhor ser humano possível e eu vou continuar esta linhagem até onde ela der. Eu vou prolongar a minha morte para além daquilo que ela tem que ser, através da passagem de genes. Hoje em dia é o dia que eu olho com mais clareza. Aprendi a tomar banhos de água gelada, aprendi a comer como um monge, aprendi a treinar para além de onde eu acho que é saudável às vezes, né? E aprendi a tolerar desconforto. E a partir do momento em que eu aprendi a tolerar desconforto e comecei a alcançar metas, e a partir do momento em que eu comecei a alcançar metas, eu comecei a ver que eu era um homem e não uma criança. E a partir do momento em que isso começou a acontecer, as coisas começaram a mudar. Se tu me perguntares, tu sentes uma vontade incontrolável, o tal calling biológico para ver o meu filho nascer? Não, não sinto. Mas eu sinto a vontade do desafio. Eu sinto que isso está certo. Eu sinto que a minha vida mudou e eu mudo a vida das outras pessoas porque eu consigo pôr-te em contacto com a tua essência. Não te esqueças que tu és um animal. É tudo muito bonito, tu tens um córtex pré-frontal que te permite fazer sei lá o quê, raciocinar e fazer contas de somar e tudo muito bonito, mas ele é minúsculo ao pé do teu sistema mesolímbico, que é a tua parte instintiva, a tua parte primitiva, é a parte que te faz ser feliz, é a parte que te faz ter raiva, é a parte que te faz amar, é a parte que te faz desprezar, é o que te faz ter medo, é o que te faz ter coragem, é o que te faz ser mais humano do que aquilo que supostamente faz com que a espécie humana se distingue dos outros animais. Porque tu olhas para um executivo que faz contas incríveis e gera milhões para uma empresa e incrível. Claramente um cão não consegue fazer isso. Mas isso não te comove como ele ver uma criança que precisa de alguma coisa para comer e ele tirar do próprio bolso dele e meter comida na boca daquela criança. Isso não é o córtex. Isso é emoção. Isso é a parte primitiva, réptil. E isso tu tens em comum com os outros bichos todos, mano. E isso diz para tu procriares. Portanto, malta, eu já fechei a loja, já tenho 2, já tive. Mas há um limite para esta passagem de genes, não é? Há um limite para a passagem de genes. Garanto. Ou mandar bué dar trabalho. Dá bué dar trabalho. É uma missão, mas eu acho que o que tu atingiste também, talvez seja a maturidade de perceberes, eu quero fazer isto, assim que tu consegues pôr aquilo que tu estavas a dizer, que é seres egoísta, a tua vida de parte em prol da vida do terceiro humano que aí vem, que é, neste caso, a tua descendência, mas acho que isso é altruísmo e maturidade, não é? E o Jordan Peterson, o gajo dizia que tu só consegues efetivamente atingir a fase adulta quando és pai. Ele não diz obrigatoriamente, ele diz que pode chegar de outras maneiras, mas é muito mais difícil, é um caminho muito mais longo. Quando és pai, quer queiras, quer não, tens que lá ir. Quer dizer, a menos que sejas
Estás-te a cagar. Pronto, olha. Yeah. O pai está aí, orienta-te. Eu acho que, e agora sem querer parecer que estou a fazer mais publicidade do que o que deveria fazer em relação ao meu livro, eu acho que a verdadeira função do meu livro, e graças a Deus está a seguir esse percurso, é mostrar-te, que tu és único, mas não és especial. Tu és um bicho como qualquer outro, mano. Somos animais, mano. Nada mais do que isso. E 2, que nada e absolutamente nada é atingível, a não ser que tu consideres tipo comprar um iPhone, uma coisa tipo altamente, mas nada de significativo é atingível sem tu suportares desconforto. O inferno é obrigatório atravessar. Tu tens que atravessar a tempestade, mano. E tu podes escolher não atravessá-lo, mano. Podes escolher. Só que tu vais pagar o preço de uma forma ou de outra. Que formas é que usas para te expores a esse desconforto? Meu, Basta teres objetivos. há formas tipo método, não é? Tipo, eu posso estar aqui a dizer, tipo, olha, eu fico cerca de 11 minutos a 15 minutos por semana dentro da água gelada com uma dose louca de cafeína na cabeça a me disparar um autêntico ataque de ansiedade. E estou ali, estou-me a controlar e não és homem se não aguentas isto e por aí fora. E depois posso levantar bué de pesos no ginásio, posso-me colocar em posições de merda no jiu-jitsu e deixar um mano estrangular-me quase até à morte e ver até onde o meu ego aguenta. Várias formas de tolerar desconforto, não é? A verdadeira forma de tolerar desconforto é... Como é que eu meto isto em palavras? É tu projetares quem é que tu sabes que tens que ser. É tu projetares na tua mente quem é que tu sabes que tu tens que ser. Quem é que a minha mulher quer que eu seja? Quem é que a minha mãe quer que eu seja? Quem é que os meus sogros querem que eu seja? Se eu for pai, que tipo de pai em condições é que eu terei que ser? O que é que eu vou ter que abdicar? Ou seja, eu tenho que criar esta personagem na minha mente e tentar visualizar minimamente o percurso. E só essa visualização já me deixa quase em ácido. Percebo. E saber que não há volta a dar, mano. Queres desconforto, convive com isso, sabendo que é isso que tens pela frente. Mas também não podes pensar só naquilo que os outros querem que tu sejas. Tens de pensar um bocadinho naquilo que te sabe bem. Eu não encontro motivação para viver sem ser assim. Porque para mim, mano... E achas que isso tem a ver contigo pessoalmente ou tem a ver com aquilo que todos nós deveríamos ter Eu acho que consideração? eu acho que à primeira instância pode parecer que é uma coisa minha, mas se calhar mudando um pouco a tua perspectiva, talvez possas ver que é algo que podemos ter todos em comum. Que é... Eu posso criar, visualizar quem é que eu poderia ser só para mim. O que é que isso representaria? E como é que eu lá chegaria? E depois aqui tu começas a abrir vários universos paralelos e várias formas de fazer várias coisas. E eu sei que parece que estou a divagar, mas já vai fazer sentido. E eu posso efetivamente ir atrás disso. Mas voltamos aqui voltamos aqui à questão de há bocado, que é: qual é que é a realização de eu ser apenas aquilo que eu quero ser? Ou maioritariamente aquilo que eu quero ser? Contrastando isso com sabendo que a minha mulher todas as noites deita-se e olha para o lado e pensa assim: eu não escolheria outro homem no mundo para estar ao meu lado. Olhando para a cara dos meus sogros que fizeram tudo o que é humanamente possível para criar um ser humano em condições, e pensar assim: eu não escolheria outra pessoa para estar ao lado da minha filha. Olhar para os olhos da minha mãe e ela olhar para mim e pensar assim: eu não escolheria outro filho. Saber que os meus amigos mais próximos arranjam tempo para estar comigo. Eu não sou o tempo que sobra. E quando eu falo, eles ouvem, porque eles querem me ouvir. Isso não tem preço, mano.
Mas isso faz de ti uma construção da realidade daquilo que eles veem. E não aquilo que tu projetas sobre ti mesmo. O que eu projeto para mim mesmo, como objetivos, é alcançar isso. Até porque, eu falando de mim, aquilo que eu projeto sobre mim mesmo é muito menor do que aquilo que os meus amigos projetam sobre mim ou daquilo que os meus pais projetam sobre mim. E isso até pode mostrar que estamos a fazer o trabalho bem feito, que é, e eles têm em maior consideração do que eu me tenho em mim mesmo. Exato. E eu fico bastante satisfeito com isso. Porque, atenção, queiramos ou não, isto é tudo muito bonito, como estavas a dizer, se pensarmos só em nós, mas não podemos pensar só em nós, porque se nós, ninguém vive sozinho, ninguém vive no meio do mato, vivemos em... Estou a pensar. Estás a pensar nisso. Para Chaves. Mas... Não, mas quando cuidado no mato, ou seja, tu influencias pessoas à tua volta diariamente. Claro que seja, tu vais sempre influenciar pelo menos as pessoas à tua volta, os teus filhos. E animais. Cuidado com uma molécula que se chama taquicinina. Pois tens, o problema é que tu tens muito. Eu sei. Não, eu tenho cuidado. Sabes o que é a taquicinina? Não, mas... Taquicinina é uma molécula que aparece no teu corpo quando tu isolas da sociedade. Foi um grande contribuidor, uma grande contribuição para todo o mal-estar do Covid. Até, eu abordo isto no meu livro logo pela razão de que tu não podes viver em isolamento. Tu não foste biologicamente feito para viver em isolamento, porque esta molécula tem a capacidade de gerar comportamentos impulsivos, depressivos, justamente para te impulsionar a procurar ajuda, pessoas. É uma proteína que baixa o teu sistema imunológico. Não preciso de muitas pessoas. Não. É, tipo... Tecnicamente, Os outros gajos para nós à porrada. É isso. Só estou a dizer, mano, quando fores viver para o meio do mato, de vez em quando faz um teste até que assim. Eu faço. Estou a brincar com é exatamente isso. Nós somos feitos para viver em sociedade e queiramos ou não, é sempre mais importante, e há bocado falaste disso, aquilo que projetam sobre nós do que aquilo que tu projetas sobre ti. Eu posso achar que sou o melhor lutador do mundo, mas todos os outros acharem que eu sou uma grande merda, eu sou mais uma grande merda, é uma pessoa contra tu. Olha, eu às vezes até entro numa cena que nada disso importa. Porque também é merda. E até tem uma coisa engraçada, porque falando aqui também um bocadinho do meu percurso, eu cheguei ali até uma certa altura da minha vida, se calhar com 17, 18, até aos 17, depois que fui campeão do mundo, isto mudou aqui a cabeça de muitas pessoas da minha família, em que todos diziam: eu quero que tu vás para a faculdade, eu quero que tu sigas este percurso, faz isto. Eu assim, mas eu não quero fazer isso, eu quero ser atleta de alta competição, eu quero ser lutador, mas isso não dá para nada, o que é que tu queres fazer? E mesmo depois de ter sido campeão do mundo, e depois de ter continuado a minha carreira até já era profissional, tinha algumas pessoas da minha família que diziam: anda este gajo aqui a brincar às lutas, anda aqui à porrada, não sei o quê, mas nem apareces no telejornal, nem apareces nada, o que é que tu vais fazer? Estás a brincar, mas é a brincar às lutas. E claro que, se calhar, a maior parte das pessoas da minha família criaram o respeito por aquilo que eu me tornei enquanto atleta, e hoje em dia, pronto, vivo a minha vida toda através do que eu sonhava enquanto puto, que é ser atleta de alta competição e dar treinos. Mas se eu fosse, naquela altura, enquanto adolescente, atrás de apenas aquilo que as outras pessoas projetavam de mim, muito dificilmente teria sido atleta de alta competição. Sim, mais facilmente teria ido para a faculdade e... É muito importante que se compreenda que encher os olhos dos outros não é obedecer às suas vontades. São coisas muito diferentes. E isso também tens toda a razão, porque muitas das pessoas que me diziam que eu andava a brincar às lutas e que não ia chegar a lado nenhum, hoje dizem-me assim: porra, tu é que sabes andar nisto, és mais feliz, tens um trabalho que gostas, ganhas se calhar mais dinheiro do que aquilo que eu ganho, e és um gajo que aos olhos de muita gente és respeitado. Por isso eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Encher os olhos dessas pessoas não é ceder às suas vontades. Exatamente, mano. E muitas vezes prová-las errada é a coisa que elas mais precisam. E até porque senão é impossível. Porque segundo a sogra, ela quer que tu sejas bancário. A tua mãe quer que sejas advogado. O pai quer que não sei o quê. O filho que não sei bem. Tu às tantas... não consegues. Burnout outra vez. Burnout outra vez. Isso acontece com boa frequência, não é? O pessoal entrar em burnout. Olha, cada vez mais, também, ou não? Olha, consideras, antes, desculpa só, mas é burnout e depressão a mesma coisa ou são coisas que tu consideras diferentes? Burnout já ultrapassa. É assim, o burnout é basicamente, vamos partir de um princípio em que tu esgotaste a tua capacidade de
função do teu sistema adrenal e já não consegues, tipo, produzir níveis suficientes de catecolaminas que te vão permitir ser funcional. Olha, como diz o grande Andrew Huberman, o neurocientista de Stanford, tu tens um sistema adrenal para 2 vidas. Para tu conseguires escutar aquilo, mano, tu vais ter que ter vários ataques de pânico ao longo da tua vida para libertar a adrenalina para além daquilo que tu alguma vez imaginaste. Por isso, tecnicamente, o burnout e a depressão podem ter ali um cruzamento de sintomas que é basicamente desorientação. Que é não saberes o que fazer com a tua vida. O burnout, enquanto a depressão, existe um mecanismo fisiológico em termos de neuroquímica, neuroendocrinologia, ou seja, a participação entre hormonas e químicos, neurotransmissores e neuromoduladores, existe efetivamente uma disfunção nesta química que te deixa olhar para a vida com uma perspectiva pessimista e que te deixa aquilo que a gente chama o fundo do poço. Aquela tal vitimização que estávamos a falar ao início também. Embora a vitimização que tu sentes durante um estado depressivo não é mariquices, é literalmente o teu sistema nervoso está a fazer com que tu sintas aquilo, não está debaixo do teu controle. É preciso muita empatia pelas pessoas que estão em estados depressivos, porque elas não estão debaixo do controle delas. E aqui já entramos noutro tema que é logo o primeiro capítulo do meu livro, que é livre-arbítrio. Podemos falar disso se vocês quiserem. O burnout. O burnout também existe ali um certo mecanismo fisiológico que possa justificar como burnout, mas basicamente burnout é intolerância ao desconforto, mano. Ok? Não é a mesma coisa que overtraining, por exemplo. Overtraining, tu levaste o teu corpo para além da capacidade que ele tem que recuperar. Burnout seria a mesma coisa, só que de um ponto de vista psíquico. E o burnout, muitas das vezes, ele é precoce, não porque a pessoa fisiologicamente quebrou a barreira que ela consegue atingir, mas sim porque ela não está preparada em termos de perspectiva para lidar com o desafio que ela confronta. Ou seja, eu posso dizer assim, olha, tu tens que resolver 10 problemas desta empresa. 10 problemas. Num mês. E tu, ok? Certíssimo. Quais é que são as ferramentas? São estas. Orienta-te. Daqui a um mês eu passo cá e eu quero estes 10 problemas resolvidos. E tu olhas para isso e tipo, tenho trabalho para fazer, vamos embora. E eu dou a mesma tarefa a outra pessoa e ela entra em burnout. Mano, vocês têm os dois à partida, 99%, tudo igual. Vocês são da mesma espécie, vocês funcionam 99% igual. As tuas capacidades podem ser alteradas consoante a tua experiência de vida, que é o que se chama neuroplasticidade, a tua genética, epigenética e por aí fora. Mas, tecnicamente, se tu fisiologicamente consegues exportar 10 tarefas no mês, ela também consegue. A questão é qual é o mindset que vocês vão abordar esta tarefa. Um pode ter burnout, o outro não. Ou seja, para mim, burnout, na verdade, é simplesmente uma pessoa que não é tolerante a desconforto. Agora, claro que sim, mano, se tu estás a gerir tipo 10 empresas, achei que o burnout, até achei que o burnout era causado por tu estares a tentar fazer resolver esses problemas, desempenhar essas tarefas e se calhar a meio do percurso entras em burnout porque esgotaste todas as tuas capacidades. Olha, eu vou-te dar um exemplo que aconteceu 2 anos atrás comigo. Isto é um exemplo pessoal, vale o que vale. Eu, em agosto, há 2 anos atrás, houve uma noite que eu me deitei na cama e não conseguia dormir. Levantei-me e olhei para a minha mulher e disse: foda-se, não consigo dormir, mano. E ela, não sei o que, olha, fuma mais um cacete. E fumei mais um cacete. Olha, fui para a cama. Continuaste sem dormir. Continuei sem dormir. Mais um cacete hoje. Já fiquei naquela, tipo, minha performance amanhã cai 30%, mais ou menos, e não sei o quê, os níveis de cortisol vão estar alterados, e não sei o quê. Ignorância é uma bênção, atenção.
que era coisa que me faltava aqui. Então levantei-me, fiquei ali a olhar para a televisão e comecei a macacar, adormeci 3, 4 da manhã, não sei o quê, acordo no dia a seguir, mano, tudo destruído, não sei o quê. Sim, eu vou dormir. Chega à noite, deito na cama, não durmo. Começo a ter um ataque de ansiedade. À segunda noite, mano. Há pessoas que fazem disto rotina. Isto deixou-me a chorar. Eu cheguei ao pé da minha mulher e chorei, não consigo dormir, não sei o que vai ser da minha vida, vou entrar em depressão e o caralho. Atenção. Terceira noite, mesma merda, não dormi. Insónias. Fui ao médico, passaram medicamentos e não sei o quê, tomei medicamento, não dormi. E andei nisto, mano. Fui para um psicólogo. O que é que se passa? Eu não consigo dormir. Não sei o quê, leia este livro. Why We Sleep, Matt Walker. E disse, olha, queres que eu meta o livro no chão e leia-te o livro de cabeça, mano? Eu sei esse livro de cor. E a psicóloga a tentar-me ajudar, e a sensação, com pura falta de humildade, porque todo mundo tem a capacidade de perder humildade, em que eu achava que sabia mais do que ela. E eu não tenho dúvidas que se calhar até sabia. Porque ela estava-me a tentar ajudar com coisas que eu pensava assim, amiga, tu não estás a entender, eu já sei essa merda de cor e salteado, mano. É por saber isso é que eu estou aqui. E então isto fui andando até um dia em que o corpo simplesmente não aguentava mais e apaguei e dormi. Bué da horas. Não, dormia normal. Dormia normal. Mas esse síndrome ficou comigo até hoje, mano. Até hoje. E eu comecei a escavacar e comecei a lembrar-me do meu passado, comecei-me a lembrar de episódios soltos ao longo da minha infância que aconteceram, que criaram esse gatilho. E hoje em dia desenho-te um mapa do porquê disto tudo ter acontecido. Não conseguis dormir. Não consegui dormir. E ainda mais eu sendo dos menos nas redes sociais, tu mais vais ver dizer, mano, vai dormir. 90% dos teus problemas vão melhorar quando tu fores dormir. Pronto. E então isto tudo para te dizer o burnout, certo? Eu na altura olhei para a minha mulher e disse assim, olha, velho, tenho que parar. Vou tirar 2 semanas que não vou tocar nas redes sociais. Não vou fazer publicações, não vou responder a ninguém, vou falar com os meus alunos todos e vou dizer, olha, velho, mini férias. Certinho, aliviei aquela fadiga, tranquila, não sei o quê, e eu na altura estava-me a preparar fisicamente para surfar alta onda nas Maldivas e não sei o quê, para chegar lá uma máquina de surf e não sei o quê, cheguei lá, teve quase flat a semana inteira. Enfim, mas eu estava a levar Mas estavas preparado. Estava, mano. Podia estar aquilo que estava e mais 3 que eu aguentava na boa. E então estava ali, tipo, fisicamente a levar-me ao limite, nos treinos, na dieta, tipo, trabalhar. Estava com o máximo de alunos que já tinha estado até à altura, bué da produtivo e não sei o quê, já a pensar futuramente no livro, e o Ozzy entrou em burnout. O Ozzy de hoje, que está aqui à tua frente, tem mais 10 alunos em cima, escreveu o livro, treina mais pesado, mais horas por semana e não entra em burnout. Como é que é possível? Estás mais exposto ao desconforto. E sabes lidar com isso. A questão está no aprenderes a lidar com as coisas. Será isso uma ferramenta forte? Imagina, uma pessoa burnout, portanto, não consegue lidar com zero desconforto. E tu agarras E agora durmo que nem um anjo, né? Pesado mesmo. matacão de 120 quilos, faixa preta de jiu-jitsu e dizes, torce-te no pescoço. Assim durante 20 minutos. Mano, o burnout vai ter que passar ou não? Ou então morre. Meu, sabes que uma das coisas que sabes uma das coisas que eu mais adoro no jiu-jitsu e que é foi uma das grandes realizações disto tudo, é que tu tens que aceitar que simplesmente há coisas fora do teu controle. Pois é. Ok? Tipo, eu tenho um bom amigo meu à minha frente, tranquilo, a gente fala, tipo, a gente ri, eu faço-me desperto, sei mais do que tu, sei dizer tipo 10 nomes que tu não sabes dizer, e não sei o quê, sei falar dos humanos e das experiências e não sei o quê, altamente e não sei o quê. A gente veste um kimono e tudo isso desaparece, mano. Ele põe-me em posições em que ele me obriga a suplicar pela minha vida, porque se eu continuar ali, ou ele apaga-me ou ele parte-me. E a vida é exatamente isto. Se cada vez tu és encurralado, tu não tens humildade para aceitarem que isto é uma fase má da tua vida
e que tu simplesmente tens que tentar retirar o máximo de aprendizagem dela e que o mal faz parte para que tu possas sentir o bem, meu, a tua vida vai ser uma merda até o dia em que tu morres, mano. Não aprendes com os erros. Sabes que o mestre Alex dizia, que é neuropsicólogo, ele Sim, dizia, claro, o Alexandre Machado. o que ele fazia muito com as pessoas que iam ao consultório, uma das cenas que ele normalmente dizia, vais começar a fazer jiu-jitsu. Yeah. Ele dizia que era mesmo uma ferramenta tipo... Não lhe processaram a seguir por causa das dores nas articulações. É engraçado. Tinha as lombares todas fodidas. Não, porque depois há pessoal assim até mais velho e tudo, pá, que chega e tu pensas assim, este gajo daqui a 6 meses desapareceu. Mano, e hoje em dia são faixas roxas, treinam, pá, na maior, tá a ver? É muito fixe. E até houve pessoal que é muito engraçado. Nós chegámos a ter um miúdo que chegou lá, pá, e era nitidamente bué da tímido, bué franzino, pá, devia ser vítima de bullying, whatever. Tu vias mesmo que aquele miúdo, pá, tu hoje olhas para ele, o miúdo parece um tanque de guerra, tipo grande das ombros, tipo mesmo uma orelha partida, e é bom, tipo um bom faixa roxa. Então é engraçado ver que e demonstra-te que de facto tu consegues, se te dedicares a uma cena, mudares aquilo que tu és. E se consegues naquela cena, vais conseguir noutras, não é? Agora, depois tens é que selecionar aquilo em que queres, porque o dia só tem 24 horas, não é? Yeah. E diz-me uma coisa, respondendo à tua própria afirmação, porque é que o Ozzy de hoje consegue ter mais 10 alunos, treinar mais pesado e dormir melhor em comparação com o outro Ozzy? Não. Não. O que é que te fez chegar aqui? O que me fez chegar foi... O teres entrado em burnout foi o que te fez chegar aqui, mas aprendeste alguma coisa pelo caminho que te faz hoje em dia conseguir suportar maior desconforto, são mais tarefas e a fazê-las de forma mais intensa e estares bem. Já tomavas os banhos frios também? Não. Ok, também há um desconforto bem da grande. Os banhos frios foram uma coisa implementada depois disso, exatamente. E não tenho dúvidas nenhumas que, porque atenção, até esse dia, até essa fase, até essa fase ter chegado, eu não tinha noção que eu era uma pessoa ansiosa. Eu não tinha noção. Eu achava, quando eu estava num café e estava tipo impaciente para bazar dali, eu achava que estava aborrecido. Eu não tinha noção que eu era uma pessoa que sofria por antecipação. Eu era uma pessoa que tinha dificuldade de sair da minha própria cabeça. E então aí comecei a olhar muito para o meu passado, comecei a perceber de pequenos traumas, coisas que não foram tão fixe e que podem ter-se prolongado até aqui. Ou seja, eu comecei a encarar os meus problemas de frente, em vez de deixar que eles apareçam quando lhes apetecer. Porque havia fases em que eles estavam e havia fases em que eles não estavam. E basicamente o que me fez conseguir aumentar o meu nível de produtividade, o que me fez também conseguir mudar um bocado o chip, foi primeiro entender que não sou super-homem e que todo mundo quebra. E então na altura tive que começar a ser mais humilde e tentar atacar menos coisas ao mesmo tempo e começar a agarrar-me a uma e dar tudo e deixa-me ver o que sai daqui. Isso foi uma das primeiras coisas, gestão de stress, que era coisa que eu passava para todo mundo, mas não fazia para mim. Tipo, oh mano, bro, não dá, tens que gerir o teu stress. Um dia tem 24 horas, sei que vamos fazer isto, não sei o que, mas eu não fazia isso. Eu era tipo, até onde havia energia eu ia. E deu merda. E como é que fazes essa gestão de stress hoje? A minha gestão de stress é, estás a ver aquele lema de não deixes para hoje o que podes fazer amanhã? Deixas. Exatamente ao contrário. Se não deu para fazer hoje, é porque não era importante o suficiente, fica para amanhã. E eu deixei de me preocupar, lá está, com coisas que estão fora do meu controle. Tipo, eu nunca tinha trabalhado para mim próprio, mano. Eu nunca tinha sido dono do meu próprio salário, eu nunca tinha tido um negócio próprio. Eu sempre trabalhei para outros, eu vim de dificuldades financeiras, eu nunca soube o que era independência financeira, eu nunca soube o que era, tipo, chegar ao fim do dia e estar, ou seja, estava-me a cagar. O que é que acontecia? Já tenho cumprido o meu horário. Que agora não tenho horário, mano. Agora é tipo, tu és responsável por cada cêntimo que entra na tua carteira, e então isso também foi um peso em cima de mim. Ou seja, eu comecei-me a focar, não tentes atacar tudo ao mesmo tempo.
ser o melhor que podes numa coisa de cada vez. A segunda coisa foi, o que não deu para fazer hoje, fica para amanhã. Só não deixes arrastar demasiado. A terceira coisa foi, trabalha o melhor que puderes e fica tranquilo com a tua performance. Mais tarde ou mais cedo tu vais ficar tranquilo, vai haver alturas boas do negócio, vai haver alturas más, mas ninguém te vai deixar morrer à fome. Mas a principal coisa foi, quando eu comecei todos os dias a castigar o meu corpo para além daquilo que eu considero saudável para todo mundo, atenção, ou seja, os banhos de água fria, e sair da água fria, ficar ali com o corpo gelado ao vento, a respirar, e treinar cada vez mais pesado e cada vez mais frequente. O que é que eu comecei a perceber? Que é, primeiro, se o teu corpo está destruído, a tua cabeça fica tranquila. Isso é a primeira coisa. E depois, em vez de estar constantemente a lutar contra mim próprio, comecei a ser mais grato. Comecei simplesmente a olhar para aquilo que está à minha volta. Tipo, olha a minha mulher, olha a minha família, olha os meus amigos. Tu achas mesmo que se tu bateres no fundo do poço esta gente vai te abandonar? Tu sabes que tu és valioso para eles. Tu sabes que és uma mais-valia na vida deles. Então, em vez de estás preocupado quando a merda acontecer, o que é que tu vais fazer, preocupa-te em seres útil para eles, para quando a merda chegar, tu sabes que não estás sozinho. Evaporou os meus problemas todos. Não evaporou, eles continuam cá. Eu continuo todo destruído da cabeça. A minha vida é um tormento. Mas lá está, eu acho que falámos nisto no podcast passado, que é, tu não curas um trauma. Tu aprendes a ser corajoso, mano. É isso. Trauma não vai. Aprendes a enfrentá-lo. Exatamente. Tu só ganhas coragem. Porque trauma, tecnicamente, chama-se neuroplasticidade mal adaptiva. Fica lá, ponto. Game over. Tu metes a mão em cima de uma boca de um fogão quente, tu nunca mais vais meter. Mas tu nunca mais vais te esquecer da dor que foi. Isso fica para sempre. Há bacanas que fazem isso. Metem a mão no fogo e ficam tipo... O Pato vem sempre com as nuances brutais. Com as nuances brutais. Mas já, basicamente ficam para sempre, mano. Ficam para sempre, tipo... Mas por acaso é engraçado, tu estás a dizer a cena das nuances, porque uma das cenas que a experiência me tem dado é essa capacidade de entender que não há nada fechado. Não há nada fechado, mesmo que tu digas tipo, sei lá, nenhum bacana vai fazer isto. Mano, há sempre um bacana que vai fazer. Há sempre um... Ou seja, tipo, e portanto eu não gosto de... Sim, mas foi uma analogia. Já viu? Claro. Foi uma analogia para 99,9% das pessoas. Não. E aliás, estes traumas e isso que está, existem 99,9% do mundo. O problema é efetivamente as pessoas não terem. E é engraçado tu pôres isso dessa perspectiva, porque eu nunca tinha olhado para isso dessa forma, mas coragem nem é de enfrentar, é de viver com os seus traumas e entender que os seus traumas as moldaram de determinada maneira. Exatamente. E que não há mal nenhum em seres assim, ou se há, lá está. Então se eu sou assim, como é que eu vou mudar para deixar de ser assim? O que é que eu posso fazer ao meu alcance para deixar de ser assim e passar a ser assado? E agora novamente, eu não me vou cansar de repetir, mas é muito agir, porque uma pessoa até se pensar, até nos convidados que já cá tivemos e etc. Há muitos que falam dessa cena do desconforto. Há muitos que falam da cena de estarem expostos a cenas desconfortáveis. Até em cenas tão simples como música. Estás a ver? Por exemplo, teve aqui o Sam, e eu sei que o Sam, se for preciso, é um gajo que está a fazer música tanto tempo que se torna desconfortável para ele estar a... Mas ele não para, mano. E não para. Estás a perceber? Ou seja, e então é isso, descobre se calhar ferramentas ou descobre cenas que tu possas fazer e que te exponham ao desconforto. Acho que é uma missão bué da importante e que as pessoas podiam... Tu até de um ponto de vista, eu faço isto muito com os meus alunos. Muito. Ozzy, posso comer esta bolacha? Olha,
Eles estão à espera de uma resposta, tipo sim ou não. Tipo, não é? Uma coisa que às vezes nem é. E eu mando-lhes um áudio, tipo, de 40 minutos. Podes, mas essa bolacha. Mas olha, vai depender da rotação da Terra e do ponto de gravidade. E não sei o quê. Mas, não, agora, com seriedade, se nós entendermos o mecanismo como esta coisa funciona em relação ao propósito e ao desconforto e não sei o quê, a coisa torna-se muito mais clara. Porque se tu compreenderes o mecanismo, tu ganhas liberdade. Certo? Se tu compreenderes o mecanismo, tu sabes como é que a coisa está a funcionar, tu ganhas a liberdade de a moldar à tua maneira. Em vez de ser o que é que eu faço, o que é que eu tomo. Não. Eu vou-te ensinar como é que a coisa funciona e tu vais escolher quando é que tu fazes e como é que tu tomas. Vai ser para ti. Eu vou-te dar liberdade, porque eu vou-te dar conhecimento. E responsabilidade. E a responsabilidade, obviamente que sim. Então, como é que a coisa funciona? A tolerância ao desconforto. Então, basicamente, vamos começar com um exemplo que todo mundo já sentiu alguma vez na vida. Seja a correr, não interessa quão bosta e sedentário tu sejas. Alguma vez na tua vida tu já tiveste ou a correr, ou a caminhar, ou aborrecido, ou a treinar, ou alguma coisa assim do género. E sei lá, toca aquela música que tu curtes imenso e tu ganhas energia, mano. De onde é que vem essa energia? Não pode ser glicogênio. Ela não é rápida o suficiente. É neurológica. Ok? Chama-se dopamina. E quem segue o meu trabalho há muito tempo já enjoa esta palavra. Tenho-a tatuada no meu pescoço atrás. O que a dopamina faz? Quando tu estás à beira de desistir, basicamente tu tens excesso de adrenalina na tua corrente sanguínea. Essa adrenalina começa-se a tornar insuportável e ela começa a desligar a tua parte racional, ou seja, a tua capacidade de não, vamos embora. E isso começa a desaparecer fácil. Porque a adrenalina e os corticoides, como cortisol e coisas assim do género, começam a desligar essa parte porque a zona da amígdala, que é uma zona de detecção de perigo, ansiedade, agressividade, etc., começa a sobrepor a atividade do teu córtex, ou seja, a tua capacidade de dizer, não, eu tenho que continuar a fazer isto, que é isto que eu quero. Tá, isso começa a desaparecer, a tua força de vontade começa a diminuir. Por causa deste nível alto de adrenalina. De repente, se tu consegues, sabe lá Deus como, libertar dopamina, a dopamina tem a capacidade de abafar a adrenalina. Porquê? Porque a adrenalina é um resíduo de dopamina. Se tu não tens dopamina, tu não tens adrenalina, porque uma coisa é feita de outra. Certo? E qual é a função da dopamina? Desculpa. As pessoas acham que dopamina é uma molécula de feel good. Ela faz-te sentir bem. Mas ela é mais feita para motivar-te para ires atrás das coisas que tu queres. Ok? Ou seja, tenho sede, vou beber água. Isto é dopamina. Tenho fome, vou comer. Isto é dopamina. De um ponto de vista mais tipo reino animal, não é? Tipo, preciso de procriar. Dopamina. Okay? Dopamina é a motivação para tu ires em busca das coisas que tu queres. Por isso é que ela é capaz de abafar a adrenalina para te permitir continuar. Se nós olharmos para a coisa do género, eu vou treinar, eu vou levantar estes pesos, está-me a doer, mas eu preciso de continuar. Aqui a questão é, tu tens um propósito para continuar? Qual é o teu propósito? Se tu não tens um propósito, tu desistes. Vamos pôr isto numa escala maior. Vamos pôr isto numa escala de vida. Que é, tu és um gajo com 35 anos no sofá da tua mãe a sugar-lhe o salário porque tu jogas jogos o dia inteiro. Quando não estás a jogar jogos, és o melhor cliente do YouPorn. Não sabes conversar com uma mulher porque as mulheres que tu queres ver, tu escreves num motor de busca e elas aparecem nuas à tua frente. Tu és um autêntico falhado. E eu chego ao pé de ti e eu digo-te assim, mano, já chega desta merda, mano. Vai procurar um trabalho, mano. Faz-te homem. Sai de casa. Bro, vou fazer isto. Não há dopamina. Amanhã tu acordas e tu pensas assim, peraí, o que implica ter um trabalho? E
Implica ter horários, implica ser responsável, implica sair de casa. Ai, a minha ansiedade, como é que eu faço que eu não tenho Victan? Tu começas a ver um nível de desconforto. A adrenalina, tal como quando tu estás a correr e a levantar pesos, ela está lá. E tu começas logo tipo, ai não. Se tu não tiveres o propósito, a dopamina não vai abafar a adrenalina e tu desistes. Isto acontece no desporto, na vida, acontece. O mecanismo é genérico. Entendes? Por isso é que é fundamental tu não só cuidares do teu corpo físico para que dopamina seja produzida. Vou dar um exemplo, mano. Se tu não comes L-tirosina, que é um aminoácido que vem nas proteínas, tu não produzes dopamina, ponto final. Ou seja, tu precisas de cuidar do teu corpo físico. E tu precisas de movimentar o teu corpo para que uma das zonas, que é a nigrostriatal, que é uma zona do sistema de recompensa, que é ativada através do movimento do corpo, também liberte dopamina. Ou seja, tu tens cuidado do teu corpo. Mas se tu não tiveres o teu propósito, tu produzes a dopamina, mas ela não é libertada. Mano, já falámos bué hoje de propósito. E já entendemos que é tipo uma cena... Não. É porque é fixe, porque é uma cena que dá para entender que é fundamental. Que é fundamental para tu conseguires atingir aquilo que queres na vida, ou estar bem, whatever. Mas o propósito é uma cena muito importante. Como é que tu instalas um propósito ou apresentas o propósito a uma pessoa? Entendes? Ou seja, uma pessoa que chega ao pé e que quer trabalhar contigo, mas, ok, tipo, não é a cena do eu quero perder peso. Não, é mais do que isso. Mais do que isso. É vontade de viver. Vontade de viver? É isso que tu... É isso que tu estás a perguntar. Sim, como é que tu instalas isso na pessoa? Como é que instalas o propósito? Não, e até tu... isto é uma pergunta que eu posso levar para a minha vida pessoal, para algumas pessoas que têm perto de mim, ainda hoje em dia, que é, como é que tu consegues fazer uma pessoa que vive assim como tu descreveste, perceber que as responsabilidades de um propósito vão ser mais benéficas para ela do que aquele conforto de estar em casa do sofá, viver à custa dos pais, em casa dos pais, no sofá, a jogar o dia inteiro. Como é que tu consegues explicar a alguém que vive assim uma vida inteira e que tem 30 anos que a responsabilidade que vai ter por ter um propósito de um trabalho, o que quer que seja, é superior ao conforto da casa dos pais? Sobretudo quando ela sente que o conforto é a melhor coisa que há. Exatamente. É difícil de mudar, porque não achas que isso tem que ser a pessoa a querer mudar e não tu conseguires mudar a mentalidade da pessoa? Olha, a primeira coisa que eu ia tentar fazer ela entender é que ela ia ter que arranjar para aí 3 horas do tempo dela para me ouvir. Isso é uma pergunta muito complicada. A primeira coisa é, da parte de quem está a tentar ajudar, e eu vejo isto como uma falha na grande maioria dos profissionais, sem querer atacar ninguém em particular, mas as pessoas têm que parar de acreditar que elas têm 100% de capacidade de mandar nelas próprias. Tu não tens 100% de livre-arbítrio. Isso é um mito. Ok? O exemplo disso é, se agora entrar aqui alguém que te deixa extremamente desconfortável, tu vais ficar extremamente desconfortável antes de te perceberes que estás extremamente desconfortável. Tu és 90%, isto é a minha teoria, atenção, 90% vítima de circuitos fisiológicos. Ponto final. Mas tu tens aí 10%, que é o teu potencial. Esses 10% é aí que a gente tem que se focar. E a primeira coisa que eu quero que tu entendas é que 9 em cada 10 vezes tu não tens controle sobre a ação que tu vais tomar. Ok? O teu comportamento, a pessoa que tu és, sendo bonzinho, foi construída com 2 anos de idade. 80% de quem tu vais ser agora é resultado daquilo que tu experienciaste até os teus 2 anos de idade. Tinhas zero controle sobre o que estava a acontecer. Mas eu ainda vou mais longe. A forma como o teu mapa cerebral é desenhado é com resposta naquilo que a tua mãe experienciou enquanto ela estava grávida de ti. O organismo da tua mãe recebe sinalética do mundo exterior para tentar perceber em que mundo é que o filho dela vai nascer.
E ele tenta desenhar o mapa cerebral da forma mais adequada para essa criança quando nascer lidar com esse mundo. Se a vida da tua mãe foi uma merda, prepara-te, tu vais nascer com um cérebrozinho predisposto para ansiedade, impulsividade e agressividade. Amígdala. Quanto maior a amígdala, menor é o córtex. Quanto menor é o córtex, menor é o QI, menor a tua capacidade racional. A tua mãe vai ter a experiência que teve dentro da gravidez dela, consoante a experiência toda de vida dela, que é resultado daquilo que ela foi criada pelos pais. E andamos para trás. Mas que isso até me leva a fazer. Espera aí, Eu não quero acabar com isso. Tipo, como é que há gêmeos tão diferentes um do outro? É a cena social. obviamente, Mas pronto, obviamente que a segue tua... por aí, senão Não, mas também não posso ficar muito mais tempo. eu mais 20 minutos no máximo tenho que ir Eu no... tenho que estar às 5 As experiências que eles vivem são diferentes. Exatamente. Eu não estou a dizer que tu estás condenado. Eu só estou a dizer que grande parte do teu comportamento tu não tens controle. Por cada comportamento... Eu meto-te um estímulo à frente e tu reages. Eu mostro-te uma ligação neurológica que aconteceu antes de tu reagires. Agora a questão aqui é, tu ao perceberes isto, tu já percebes que a tua guerra é grande. Tu já mudas a mentalidade. Se eu te disser, tu amanhã vais combater um adversário, é a única coisa que eu te vou dizer. Tu, ok? Mas se tu preferias, se calhar, se eu te dissesse, calhar que nível era o adversário. Olha, ele é muito difícil. Tu já vais com outra mentalidade. Se eu te preparar para a guerra que tu vais enfrentar, tu já sabes que não vais para uma guerra de almofadas. Certo? Tu não vais aparecer numa guerra de armas com uma almofada. Certo? Então, eu já te vou preparar para essa guerra. E a segunda parte é colocar as principais questões da vida, mano. Que é, tu gostas de ti, mano. Fazer a pessoa entender que aquilo que ela acha que é a vida dela, que aquilo não vai ser para sempre. Nada é estático na vida, mano. Tu vais ter uma consequência de não enfrentar o desconforto. Porque as pessoas pensam que fazer cenas fixes é bué desconfortável, não estou para aí virado. O quê? Tu pensas que não vais pagar o preço para não as enfrentar? E mais alto. Tu pensas que quando tu começares a envelhecer e o teu corpo caquético, sem resiliência, como uma imunidade de merda, tu achas que não vais pagar o preço disso mais tarde ou mais cedo? A tua biologia tem duas hipóteses. Ou ela favorece-te ou ela castiga-te. Impune tu não passas, mano. Como é que tu incutes um propósito de vida numa pessoa? Até certo ponto, a única coisa que tu podes tentar fazer é fazer com que ela comece a mudar pequenas coisas, mano. Lembra-te daquilo que falei no início, ser cada vez menos pior. Meu, não comas esse chocolate agora. Dá uma oportunidade e come uma banana. Come uma banana em vez de um chocolate, mano. Amanhã, em vez disto, em vez de ficar o dia inteiro dentro de casa, calça uns ténis e dá a volta ao quarteirão. E depois vem para casa e faz o que tu quiseres. YouPorn, games, whatever. Faz o que tu quiseres. Mas dá aquela caminhada. Gradualmente, tu vais começar a sentir a diferença entre o resultado de um comportamento e de outro. E quem sabe, talvez por milagre, tu comeces a ver que um lado vale mais a pena do que o outro. É a única forma, mano. Agora, se tu me perguntares se eu... por milagre. Era isso que eu ia dizer agora. Se tu me perguntares que eu acredito que todo mundo que está no buraco tem a capacidade de sair, infelizmente não, mano. Há buracos demasiado fundos para a idade em que tu tens para começar a aprender a escalar. Se tu tens 40 anos e estás no fundo de um poço, depende do fundo do poço, mano. Estamos a falar de um poço que é 10 metros, 40? Será que com 40 e tal anos tu vais aprender a escalar 40 metros? É difícil, mano. Mas Querer muito. tens que querer muito. Tens que querer mesmo muito. A minha maior luta é fazer as pessoas entenderem isto. É fazer as pessoas entenderem que tu vais pagar um preço de uma forma ou de outra, mano.
Se tu não vais atravessar o inferno que é mudar os teus hábitos, mudar a tua rotina de sono, todo o stress que vem associado, e depois tu começas a mudar e começas-te a sentir melhor e as pessoas à tua volta começam-te a olhar de lado, olha este agora tem a mania, não sei o quê. Tudo isso, bem, é horrível, é muito desconfortável, é chunga, é muito mau. Mas o preço de não fazer é muito pior. É o exemplo que eu dou sempre. Tu tens um lobo, tu tens uma lebre. O lobo está a atacar a lebre. Os dois estão debaixo de stress. Aquele lobo não apanha a lebre, as crias vão morrer à fome. E tu és um alfa de merda. Se a lebre não consegue fugir, a gente já sabe o que vai acontecer. Os dois estão debaixo de stress. Mas tu podes escolher o stress que tu queres. Tu podes ser uma presa, tu podes ser um predador. Man. É tudo uma questão de quanto é que vale o teu tempo. O tempo anda, mano. Tu envelheces. Quanto é que vale o teu tempo? Quanto é que vale a tua vida? Quanto é que valem as pessoas que estão à tua volta? Quem sabe, se tu souberes escavar o suficiente, encontras vontade de ter um propósito. E eu acho que com esta dica, acho que podíamos piar isto desta vez, mano, já são quase. Tem que ser. Já, tem que ser. Ozzy, Mano, muito obrigado outra vez por teres vindo, mas temos que fazer mais vezes para voltar. eu não quero prejudicar o vosso podcast. Não, mano, olha, malta, comprem o livro do Ozzy, entrem em contacto com ele, redes sociais. Primigênio. Primogênio, né? Não, primigênio. Primigênio. 7 hábitos e um propósito. Força, entrem em contacto com ele, Instagram, etc. Já sabe. Human Greatness by Nature. By Science. A Nature, por acaso, é uma revista de científica boa fixe. É grande. É grande. Estás a ver? A Nature é grande. grande. Human Greatness by Science. By Side, sim, Instagram. E criativa também. Criativo também. Um grande abraço a todos e até já.